Salve, salve, turma! Estamos aqui com mais um DVI Cash. Tô com meu parceiro, meu irmão aqui de longa data, de tempos de Forp e de estrada aí, Hugo Rosim, meu sócio e parceiro, compadre, para mais um DVI Cash. Hoje muito especial, né, Hugão? Com essa fera aqui. Estamos trazendo um cara aí que é referência na estética. Cara que tá com a gente aí, acho que quando a gente começou a DVI, temos mais ou menos o mesmo tempo de formação, né, Calixto? Mas o Rafa é um dentista, mestre, doutor, autor de livro, palestrante internacional. Pai também, né? Tá falando que o maior desafio dele agora tá com a paternidade. Com certeza. Acho que você fez o Nesp na mesma época que o Hugo também estava fazendo o USP. Foi. E que você veio para Araraquara? Foi 2004. 2004, legal. 2004. É isso aí. E já participamos de curso junto, a gente já foi nos teus cursos. Então a gente está muito feliz de ter você aqui, Calixto. Se sinta em casa, DVI, maravilha. Sua casa, você que é um parceiro também como cliente, né? Uhum. Então é uma honra ter você aqui conosco. E maravilha. Vamos começar com aquela pergunta clássica. Vai lá, Hugo, Calixto, faz para ele. Conta pra gente como que a odontologia entrou na tua vida. Como é que você deu aquele estalo e falou assim, cara, essa aqui é a profissão que eu quero seguir? É uma decisão difícil, né? Eu tive dois irmãos que mudaram prestaram vestibular e mudaram, né, ao curso. Um pouco depois. Eu sempre falo que é uma decisão muito precoce. E, curiosamente, aos 13 anos de idade, eu indo ao meu dentista, né, a minha dentista, e achava os equipamentos lá, assim, tudo muito sofisticado. Eu tinha muitos equipamentos, eu falei assim, nossa, eu quero um ambiente de trabalho desse. E aos 13 anos eu decidi, nunca saiu da cabeça fazer odontologia. Eu não tive influência familiar alguma, porque eu não tenho dentistas na família, né, tios, irmãos. Hoje eu tenho a minha cunhada, mas eu a conheci durante a faculdade. Isso me despertou a fazer odontologia. Mas antes da gente começar, eu queria agradecer. É uma honra estar aqui com esses dois feras parceiros que transformaram um pouco a nossa odontologia aqui na região, né? Não é fácil sair da zona de conforto nossa do paciente, que a gente aprendeu na faculdade, e administrar uma empresa, e vocês fizeram isso com maestria hoje. Quantas unidades a DVI tem hoje? Hoje nós estamos com a 88ª unidade. Nossa, a última vez que a gente trocou a ideia estava em 20 alguma coisa. 8 estados, cara. 8 estados. 8 estados e 88 unidades. Maravilhoso, maravilhoso. Calixto, cara, que bacana. Isso você não morava aqui em São Paulo, né? Eu sou natural de Alagoas, né? Eu me formei lá, na verdade, no final de 2003 eu me formei. E sempre tive a ideia, no último ano da faculdade, eu me encontrei, né? Quando eu entrei na odontologia, eu sempre falo que eu me encontrei. Eu não era um bom aluno na escola, meus irmãos eram ótimos alunos, ganhavam notas altas, menções de melhor aluno, enquanto eu mandava bilhetinhos para minha irmã mais velha assinar com advertências da escola. Mas quando eu comecei a odontologia, eu me encontrei. Ali eu vi que eu precisava estudar algo para minha vida. Então, assim, você amadurece como pessoa também. E no final da faculdade eu fiz um curso de estética, né? Um curso de dentística, um curso de 3 meses. E encontrei a área que eu me encantei, a área que eu sigo até hoje. Isso lá em Maceió ainda. Isso lá em Maceió ainda, na faculdade ainda. Essa época você gostava de surfar, né? Essa época eu gostava de surfar, morava em frente à praia, né? Comecei a surfar aos meus 12 anos de idade e fui até sair do estado, né? Sair de Maceió. E por um detalhe, né? Simples, né? Não tinha mais praia, eu parei de surfar. Quem não sabe, o Rafa é um grande surfista. Tô devendo uma ida para ele. Estamos devendo um esqui, né? Pra gente esquiar junto, fazer wake surf. Vamos embora. É verdade, a gente tá devendo isso aí. Já tem uns 2 anos aí esse convite. Um ano. Vamos colocar isso em prática. E eu sempre tive na minha cabeça que eu tinha que buscar algo a mais fora dali. E sempre o São Paulo é um centro de referência, né,
de todo o Brasil. E alguns colegas já faziam pós-graduação lá em Araraquara. Ah, você já tinha né? amigos. Eu já tinha amigos, que né? estavam indo para Veteranos, Araraquara. isso, né? Na época o Daniel Malta, tinha outros amigos que já tinham vindo para a faculdade. E o professor Marcelo Ferrarese, que foi meu orientador na faculdade, ele dava cursos em Maceió. Né? Então eu fui lá, conversei com ele e alinhamos, vamos, e eu vim. 2004 para cá, então já temos aí 21 anos que eu estou aqui dentro do estado de São Paulo. Né? Fui fazer uma especialização com a ideia de voltar para Maceió e ser um clínico. Né? Pouca gente sabe disso, eu nunca passou pela minha cabeça ser professor. Nunca. Isso aconteceu comigo também. Eu queria fazer os 2 anos de especialização, voltar para a minha cidade e clinicar. Né? Então esse era o meu plano. Até que entrou o Ferrarese na minha vida, né? O Marcelo Ferrarese, que foi meu orientador na especialização, e falou que eu tinha que dar aula. Que legal, cara, que legal. Eu vou voltar um pouquinho atrás. Vamos voltar. Você falou um negócio legal que com 13 anos, o teu dentista foi uma influência, uma referência. E acho que o Hugo teve a mãe dele como referência. E eu também tive o Dr. João Eduardo Benini, lá de São Joaquim da Barra, que foi uma referência para mim. Né? Ele era referência, já contei isso aqui num outro podcast. Porque eu também gostava ali do ambiente do consultório. Você era paciente dele, né? Você era paciente dele. Eu era paciente dele e eu queria, na verdade, ser agrônomo. Mexer com fazenda, não tinha nada a ver. Mas o tio João fazia isso. Ele tinha o consultório e de final de semana ele tinha fazenda, tinha as vaquinhas de leite lá, plantava. E era uma referência... ter isso também. E aí eu também falo a importância, né? Mesmo de quem não é professor ou quem não está na família, o tanto que as pessoas influenciam as outras, né? Elas nem sabem quem estão influenciando, né? Exatamente. Então é uma influência muito indireta. legal. Né? Você teve a oportunidade de voltar lá e falar isso para ele? Para esse teu dentista? Ela sabe, né? Hoje ela sabe. Ela é uma dentista que era da cidade do interior dos meus pais. Como que ela chama? Chama Arlete Salles. Mandar né? um abraço. Vou mandar um abraço para a Arlete. É difícil ela escutar hoje, mas a Arlete, você sabe disso. A professora Dulce, eu acho que te contou. Você foi a influenciadora para eu fazer odontologia. Legal. Que você saiba disso, né? Essa influência indireta, eu acho ela... Eu não tenho dentista na família. Eu também não. Então, quando você falou aí, eu falei, caramba, muito eu acho que essa influência indireta, ela tem até mais poder do que uma influência direta, porque a influência indireta você tem quando você admira uma pessoa, admira o trabalho dela, a postura dela, a forma de falar com o paciente. Então você olha e fala assim, cara, eu quero ser como essa pessoa. E ela nem sabe que ela está ali me influenciando, me ensinando. Exatamente. Então essa influência indireta é diferente do cara te estimular e tal. Às vezes ele não é o que você quer ser, mas ele está ali te estimulando e tal, de alguma forma. É diferente da influência indireta, porque você está admirando alguém que às vezes você nem conhece. Né? Não, e é uma influência que a gente nem tratava. Hoje, com rede social, com rede social é diferente, né? Tal, mas era uma influência que você falou, você tinha um contato. Tava ali, né? Você vivia ali, né? Vivia ali. É isso aí. Muito legal isso. É isso muito aí. bacana. Eu gostava de ir pro dentista porque eu era o único da família que não tinha medo de ir no dentista, não tinha medo de anestesia, não tinha medo de nada. Eu me sentia superior aos meus irmãos porque eu não chorava com anestesia. Eu falava, pode anestesiar. Eu já morria de medo. Eu gostava das conversas de fazenda. Mas isso não. Mas então, ela era professora da faculdade, essa dentista, e no ano que eu entrei, ela saiu. Então, assim, ela saiu no ano anterior e no ano seguinte eu entrei na faculdade. Então, não tive a oportunidade de tê-la como... Ela não deu aula para você. Ela não deu aula para mim. Mas uma pupila dela, que hoje nós somos grandes amigos, ela deu aula para mim e ela hoje sabe da influência da Arlete na minha vida. E provavelmente já passou isso para ela, com certeza. Legal, cara. Eu nunca mais tive contato. Ela mora numa cidade do interior, lá de Alagoas, e deixou um pouco a odontologia, entrou um pouco na parte de política. Então, os nossos contatos hoje são mínimos. Não se cruzaram mais. Não se cruzaram mais. Que legal. É isso. Ô Calixto, e me fala uma coisa, cara. E aí, naquele momento, você estava colando o grau, você decide ir para Araraquara. E aí você mete a cara para São Paulo. Larguei tudo. E vem para cá. Larguei tudo. Começa a especialização. E aí depois você engatou o mestrado, o doutorado. Como é que foi essa história aí? Conta um pouco disso. Eu larguei cara. tudo, né? Eu lembro até hoje quando eu vim viajar aqui para Araraquara.
Foi a minha primeira viagem de avião, inclusive, né? Eu estava com 24 anos de idade. Que legal. E curiosamente foi um dia antes de uma sobrinha minha nascer e a primeira perna da viagem era Maceió, Salvador e depois Salvador, São Paulo, né? Para depois vir para Araraquara. E minha mãe foi junto comigo nesse primeiro voo. Então foi um apoio legal nessa despedida, né? Assim, a gente sai de lá sem saber o que vai acontecer pela frente, né? Vai ali meio que no cego, mas olha, curioso, eu vim fazer uma prova aqui da SP e na semana seguinte já começava a SP. Então eu já vim com a confiança que eu ia ficar e trouxe tudo já. Já veio de mala, já. Eu já vim de mala, vim com 3, 4 malas que inclusive meu pai buzinou no ouvido de alguém lá da companhia, a gente não pagou nada, a gente estava com 3 malas assim enormes, com material odontológico. Estava de mudança. Entendeu? E aí eu cheguei em Araraquara e o Daniel Malto, que era um colega dentista que na época eu já fazia pós, ele me acolheu lá, fiquei um pouco com ele, fiz a prova, passei e fiquei. E naquela época era mais difícil. Daniel era de Maceió. O Daniel é de Maceió também. Hospedou, ficou uma semana hospedou por uma semana lá, lá, até deu tudo certo, passei na SP, vou procurar a P. Tem que ter esses caras, né? Tem que ter. Dar esse suporte aí. Tem que ter. E posteriormente eu dei suporte para muita gente também que foi para lá. Passa né? pra frente, assim, vai né, passando para frente, exatamente. Isso aí é muito legal, muito interessante. E como eu falei, eu queria fazer uma SP e voltar para minha cidade. E o que mudou minha vida foi a compra de uma câmera fotográfica. Isso foi o que mudou minha vida inteira. Não minha vida... O direcionamento profissional mudou pela compra dessa câmera fotográfica. Isso aconteceu porque eu consegui uma bolsa na especialização, o que não era comum, mas o Daniel falou assim, tenta essa bolsa aqui porque é uma bolsa tal para SP, porque normalmente é mestrado e doutorado que você tem bolsa. Consegui essa bolsa, que vinha um dinheiro todo mês, liguei para o meu irmão, falei assim, preciso comprar uma câmera fotográfica, já estava na metade da SP, eu quero que você pague e eu vou te pagando quando for recebendo a bolsa. Pode, beleza. Peguei um ônibus, fui para Galeria Pagé, lá em São Paulo, comprei uma câmera, voltei. Uma câmera na época, uma Canon usada, comprei uma lentizada e comecei a fotografar. E vi que eu tinha jeito, né? Isso era indicação do curso, ter uma câmera? Você via o pessoal do mestrado, doutorado com câmera, você se encantava com aquela documentação, né? Então eu resolvi comprar. Diferença pra né? Falei assim, deixa eu documentar as minhas coisas aqui também, né? Quando eu puder, eu compro uma câmera. Comprei. E vi que eu tinha jeito para fazer foto. E o Marcelo falou, olha, você pode ir no curso na PCD fazer foto para mim? Posso. E pouco a pouco, no meio da clínica fazendo foto, eu orientava um, orientava outro. E aí que o Marcelo começou a ficar de olho, né? O Ferrarese, que foi, acho que a pessoa que mais me influenciou na vida profissional, falou, você tem que fazer mestrado e dar aula. Eu falei, não, Marcelo, não é, né? Não é minha praia. Ali nasceu o professor Calixto. Não, Marcelo, não, você tá doido. Eu nem falo direito. Eu tinha um problema da dicção do R. Isso me travava na hora de dar seminário. Eu odiava dar um seminário na especialização, já lá. Cara, que da hora. Não, e tirar fotografia é um negócio que, assim, pouca gente sabe. Nossa. E todo professor, eu vejo nos cursos, quer alguém para documentar os casos, né? Tem tanto caso bonito que não é documentado. Não, fotografia técnica é um negócio difícil pra caramba. É difícil. De alguém ali, é difícil, é verdade. É né? Você não consegue escrever livro, ter slides bons. Sem ter uma boa documentação, né? Isso verdade. faz muita diferença. O Baratieri, ele mudou um pouco o conceito das apresentações de aula para aulas mais, né? Fotografias de qualidade maior. Acho que foi um dos grandes... uma das pessoas que realmente mudaram o estilo de aula no Brasil foi o Baratieri. Então essa busca por fotografias de mais qualidade veio logicamente com o advento da fotografia digital, né? Que eu peguei muito essa transição ainda, mas muito porque a gente via nos congressos essas aulas, se encantava e queria fazer algo igual, né? Claro. O Rafa, aí ele falou, cara, você tem que dar aula, você tem que virar professor. Aí você falei que não, ele falou que sim. Você foi pro mestrado por conta disso. Por conta disso, né? Na verdade, você já dava aula quando você começou o mestrado? Eu dei a minha primeira aula no final da SP. Ele falou, monta uma aula de clareamento, microabrasão. Falou assim, eu sei que você tem caso, monta uma aula, você vai dar aula para mim. Só que eu tinha preocupação dessa dicção do R. Então isso poderia ser algo que iria me bloquear. Eu falei, não quero ser professor e ia desistir. Mas eu fui atrás de uma fono. E fiz durante alguns meses um exercício que melhorou a minha dicção. E isso me deu um pouco mais de confiança para falar em público. Olha isso, galera. É o que a gente fala. Se você não tiver... todo mundo acha você que pode você pegar isso e seu motivo. Né? Pode pegar esse seu motivo para não seguir em frente. Ou pode... Eu vou fazer um gancho aqui com uma história também que é muito parecida. Esse cara aqui do meu lado, né? Isso é engraçado, história boa. O cara é um orador nato, o cara queria
ser orador da turma, queria fazer discurso em formatura. O Hugo sempre foi... Eu não escolhi, cara, eu já vim assim. né? Ele sempre, Sou eu. Ele sempre gostou de um palco, né? E eu brinco. E eu sempre gostei mais de bastidor, não era muito o cara do palco. E quando a gente montou a DVI, ninguém sabia nada de tomografia. Era um O mercado não sabia, os nossos clientes não sabiam. Não sabiam. Cara, o nosso, Que ano foi isso? 2005. O nosso tomógrafo foi o primeiro tomógrafo do interior de São Paulo, o terceiro Do interior do Brasil. É o terceiro Que do show. Brasil, o primeiro do interior de São Paulo. Primeiro fora de capital. Cara, a gente começou a dar aula. Arrepiei com essa daí. A gente começou a dar aula. A gente não, o Hugo começou a dar aula para ensinar os dentistas a usar o dental slice e tudo mais. Chegou em 2007, acho que faltava uns 15, 20 dias para a gente inaugurar a unidade de Araraquara, nossa segunda unidade, ia ter um puto evento com 150 dentistas e tinha umas 10 aulas 2008. agendadas, foi 2008. E esse cara chegou para mim e falou, cara, eu tô na última fase do aprendiz, Da seleção do aprendiz. Da seleção do programa aprendiz do Roberto Jus. E eu falei, cara, que da hora. Pô, se você for selecionado, acho que tava em 100 ainda, né? Tava nos 80, sei lá. participantes. Eu falei, cara, se você for selecionado, eu me comprometo a fazer Assuma. todos os seus laudos e dar as suas aulas. Porque a gente dividiu os laudos. Sei, né? sei. Pensa num Naquela trade, época. pensa Ô, num trade louco. ruim, apostou errado, cara. Putz, E Eu não fui. ganhou ainda, Você né? foi. eu fui. Se ganhasse, eu ia cobrar parte do prêmio. Mas Sim, Ah, claro. os né? laudos estava fácil, ele já fazia os laudos, mas aula ele não tava nesse ritmo. Mas entendeu? assim, Não era a sua- dobrou a quantidade de laudos que eu fiz durante um tempo. Durante esse tempo. E as aulas tinha que dar, porque não tinha jeito Tinha aula marcada já, desmarcar a entendeu? aula ali. Teve que se virar. E aí eu fui lá dar as aulas, fui na Unesp, fui na USP, em Barretos, na Unifeb. E ele, cara, foi durando no programa, o cara foi finalista. Fiquei 100 dias lá. E 100 dias? 100 dias. 90 dias eu já tinha dado um monte Sei de lá aula. quantas aulas. E aí aconteceu um negócio legal também, que alguns cursos passaram a entrar em contato comigo para dar as próximas aulas. Olha que Assim coisa, nasceu né? o professor Fernando. Assim nasceu o professor Então Fernando. né? foi algo que Sempre fora eu da não nossa tinha zona de conforto. mestrado, não tinha vontade de fazer mestrado, doutorado. Né? Depois eu fui atrás, fiz mestrado, fiz o doutorado e tirei esse bloqueio. Então foi um negócio que apareceu. E você foi fazer Quem me inspirou, não sei se eu falo que foi ele ou o Roberto Justo. Não, mas cara, você também, eu acho que é um negócio legal. que Fui eu falei, fazer curso de oratória. Fui fazer curso de oratória. no pô. Puntel, fui me desenvolver, né? Fui fazer mestrado, fui fazer doutorado. É legal saber essas histórias, porque enquanto muitos tomam isso como um bloqueio, uma desculpa para não obstáculo, seguir em né? frente, É. né? Outros tomam isso como um desafio. Não, tenho que melhorar isso e vou atrás. E né? você tem que estar aberto, cara. Eu vejo muito hoje a galera indo pro mestrado. Quando eu fiz doutorado, né? Tinha uma galera no mestrado. Sem Eu propósito. não gosto de dar aula. Não tem O que tá propósito. fazendo aqui, cara? Pô, eu não Para gosto. não ficar parado, vai no mestrado. Você não gosta de dar aula, vai fazer especialização. Você não precisa fazer mestrado e doutorado. Ah, não gosto de pesquisa. Cara, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Né? Ô Calixto, cara, me conta uma história aí nessa esteira do que o Fernando tá falando, né? Cara, você, assim, o mestrado da especialização virou mestrado. Virou mestrado. Mestrado foi. Já que você tá aqui. Já é faz o aquela doutorado velha agora. história. Já tô no Aquela velha mestrado, história. vamos, né? Vamos. Estamos quase emenda. lá, né? Estamos quase lá, emenda chegando. no doutorado. Então, E mais aí- um pouquinho. E eu vi que o doutorado não exigia tanto assim, é mais um primeiro ano do doutorado ele exigia bastante de presencialmente, né? E depois, 2 dias na semana você tocava o doutorado. Então, E, cara, mas assim, eu lembro desse período, cara, você mergulhou na carreira acadêmica pra caramba, você levou isso super a sério, claro. Cada fase diferente, né? Você está explicando aí o mestrado e doutorado com exigências diferentes. Não é que é menos, né? É diferente. Mas, cara, você nunca deixou o clínico morrer.
Eu acho que eu queria que você falasse um pouco disso, né? Porque, cara, tinha uma corneta desse tamanho te chamando para a área acadêmica. Você já estava dando muita aula, eu lembro disso. Sim. Mas, cara, você tacou uma âncora, no bom sentido. Você ancorou uma parte da tua carreira na clínica. Na clínica. Né? E você estava contando aqui antes da gente começar. Você vai até o final do ano você vai visitar. Nós estamos gravando esse podcast em junho. Até o final do ano você vai visitar 11 países. 11 países esse ano. E, cara, você tem a tua agenda clínica lá de 2-3 dias por semana sagrada. Sagrada. É óbvio que isso requer em viagens um baita... para fora, né? Você dá uma... Você gestiona de forma diferente. Não é viagem para esquina, né? Então, assim, eu passo uma semana lá e aí compenso com uma semana no consultório, sem viagens. E, cara, é claro que isso exige um baita malabarismo na vida profissional, na vida pessoal, mas eu queria que você falasse um pouco disso. Né? Como começou essa história, né? E como você... Cara, eu acho que tem um paradigma, né, nesse negócio que muita gente que tá numa encruzilhada de carreira, assim, né? O cara tá na carreira acadêmica, em algum momento da vida acadêmica, do mestrado, doutorado, e ele acha que ele precisa tomar uma decisão binária. Eu vou ser só isso na minha vida, eu vou ter que largar aquilo, né? Me fala um pouco, como é que você equilibrou esses pratos aí? Legal, porque, cara, legal. E já aproveitando a pergunta do Hugo, o que você gosta mais? Gosta mais? O que dá mais essa é uma pergunta certamente, cara, um dos pilares do teu sucesso tá nesse equilíbrio. A sua carreira acadêmica te fez um clínico melhor. Sim, e vice-versa. E a sua insistência como clínico te fez um professor melhor. Com certeza, porque com o certeza. aluno quer ver quem realmente faz. Quer ver a vida real, né? O palestrante, né, que é clínico também, ele tem um tipo de aula muito diferente de uma pessoa que é só um pesquisador ou uma pessoa que está só dentro do ambiente de faculdade. Saber a realidade ali a gente tem um determinado tempo, não dá para ficar 2 horas em um procedimento fazendo todo aquele protocolo que às vezes a gente vê, nossa, isso aqui seria lindo se eu pudesse passar 2 horas com o paciente. Então, tem que existir um equilíbrio de um procedimento, tecnicamente falando, independente de qual área, que seja eficiente, mas que seja relativamente rápido e simples, né? Aplicável para uma rotina clínica tão atropelada que a gente tem como dentista, né? Então, eu sempre falo, eu comecei a ler muito nos últimos 5 anos para cá, e livros que falam sobre hábitos, né? O Hábitos Atômicos, O Poder do Hábito, ele fala muito que o ambiente modela muito você. E Araraquara, eu tive a sorte de pegar uma época de outros alunos de pós-graduação, o Vitor Clavijo, o Milko Villarroel, que é um chileno. Assim, o Vitor hoje é um dos dentistas assim, que mais viaja o mundo inteiro para dar aula. Um dos melhores dentistas que eu conheço é o Vitor Clavijo. O Vitor estudou em Araraquara. O Vitor estudou em Araraquara, né? Ele fez a pós lá, né? Ele fez a SP, o mestrado e o doutorado lá. Não sabia. Na mesma época, né? Então a gente começou mais ou menos junto, fotografando e tal. Então você via que existia aquela vontade de todo mundo de fotografar, de documentar caso. Então, como eu fui lá querendo ser um clínico, na verdade, aquele ambiente de fotografar um caso estético, colocar aquilo em aula, que foi modelando ao que eu sou hoje. Eu nunca tive um perfil de professor de faculdade, porque eu gosto de falar em aula o que eu aprendo no consultório. Então, eu gosto de falar o que eu faço. Dia a dia. O que eu faço. Então, por isso que o meu perfil para professor de faculdade ele não se modelou muito ao longo desse tempo. E não dá para existir o Calixto professor sem ter o Calixto clínico, né? Então, uma coisa puxa a outra. E é curioso, assim, às vezes você quebra a cara para aprender uma coisa, passa 1 ano para aprender uma dica, e quando eu aprendo aquilo, passa na minha cabeça. Como é que eu vou fazer um slide para mostrar isso em aula? Então, eu me considero um professor que eu compartilho 100% do que eu aprendo. E eu procuro aprender mais para compartilhar mais. Eu acho que a essência é essa. Se for para mostrar casos clínicos, muitos mostram. Ensinar, eu acho que é para poucos. Eu acho que eu fui entendendo um determinado dom, que eu não falo dom, mas eu fui desenvolvendo algo que eu não sabia que eu tinha, que era uma forma de explicar didaticamente que o clínico entendia. Eu acho que o consultório me ajuda muito a isso, né? Estar conversando e visualizando o que eu estou fazendo. E isso foi me modelando ao longo do tempo, o mestrado, doutorado, a parceria com a empresa, com vocês, né? Vai dar um curso ali, dar um curso aqui. Né? O começo é difícil. O Marcelo era convidado e chamava a gente. E depois o Marcelo era convidado e mandava a gente sem ele, que já estava cansado de ir. Legal. E chegou um momento que o convite chegava direto para a gente. Então, o processo ele foi acontecendo dessa maneira. Cara, e a gente aqui, eu e o Hugo, a gente sempre compartilhou
desse conceito de esconder informação, né? Você ter... Cara, é besteira. Você compartilhar, ensinar... Não é assim que funciona. Hoje das 88 clínicas aí, a gente tem 35 que vieram de conversão, né? Que são clínicas que tinham uma outra bandeira. Tá. E são radiologistas, muitos são radiologistas que... Amizade nossa, o cara vindo, cara, o que eu faço com isso? Que equipamento que eu compro? Como que eu lido com esse software? Como que eu faço essa atuação comercial? O cara quis virar um franqueado DVI, entendeu? Legal. Então, assim, você ensinando, você só abre porta, cara. Eu acho. No nosso curso... Quantos alunos trabalham com a gente, ex-alunos? A gente fala muito isso no curso de especialização, né, que a gente tem lá na ORP. A gente fala, vocês vão viver aqui 2 anos, né? O curso tem uma frequência mensal e a gente não esconde o leite. Nós não temos... Não é o Fernando Leite. Não é o Fernando. Não é o Fernando Leite. Cara, tem muito curso, né, cara, que o cara começa lá e depois vende mentoria depois, esse tipo de coisa. Cara, tanto que a gente discutiu isso muitos e muitos anos aqui. Cara, a gente tem que montar um curso de tomografia e tal. Não. Cara, a gente põe esse conteúdo dentro da especialização e os caras saem da nossa especialização sabendo. Claro, o cara não tem experiência porque ele tem pouco tempo de especialidade, mas o conhecimento técnico ele tem lá dentro do curso. Tem pouca hora de voo, mas ele já sabe pilotar o avião. Exato. Né? Então, assim... Não faz sentido não passar isso, né? Não faz sentido nenhum, porque é o tipo de coisa que você fica sonegando. Vou contar só a parte 1 do negócio aqui, e o aluno sai com uma sensação de vazio terrível, entendeu? Então, inclusive, a gente tem... O especialista, né? O especialista. Como é que o especialista... E eu falo isso para os alunos. Falei, cara, o especialista é o cara que não pode negar fogo. Ele não pode falar, não sei. Isso é tão genuíno que a gente já teve uns 3... alunos que eram concorrentes em praças. Tipo, o cara concorria com a DVI. Foi lá fazer o curso nosso de especialização. Foi tratado com todo respeito. Igualdade de condições lá dos outros alunos. Eu acho alunos. isso de uma grandeza de ambas as partes, né? De vocês receberem um concorrente, entre aspas, né? Que eu acho que a gente não tem concorrente, a gente tem parceiros, todo mundo pode... Colega, todo mundo vai melhorar. E do cara também, de ter a humildade de ir lá, né? Eu falo, cara, o cara vai vir aqui, ele vai... respeitar a gente, no sentido, ele já tá vindo, já é um sinal de... Vou ensinar para esse cara, porque é o que você falou, não tinha que ter concorrente. Todo mundo tinha que trabalhar para uma odontologia melhor. Cara, mas eu acho assim, o mercado de radiologia, ele tem uma coisa de concorrência mais acirrada, uma territorialidade, sim, sabe? Tem. E a gente sabe, tem uma dessas alunas veio, né? Ela atuava na área, ela não era especialista, e ela veio porque... Cara, por logística. Que fazer outro curso ia ser logisticamente mais difícil para ela. E, cara, ela foi super bem tratada, como qualquer outro aluno. Ela participou de todas as atividades. Tem boa parte das atividades práticas do curso acontece dentro da DVI. Então, assim, cara, para nós, conhecimento... Normal. A gente não tem esse problema, cara, de... Tem um baita segredo aqui no bunker que ninguém pode saber. Eu aqui em Ribeirão, desde que eu moro aqui em 2009, né, quando eu saí de Araraquara, eu vim morar aqui, eu vim trabalhar numa clínica aqui e depois abri meu consultório aqui. Mas eu fiz muito curso aqui em Ribeirão já, não sei assim de cabeça a quantidade de cursos, mas pelo menos umas 2.000 pessoas já vieram aqui em Ribeirão fazer curso com a gente. Imagina, né, eu tô ensinando ao meu, entre aspas, concorrente, Exato. ao meu vizinho. Eu tenho vizinhos do consultório, do prédio que eu trabalho, que fizeram foram seus alunos, né? E nem por isso eu deixei de ter o paciente meu, deixei de fazer as coisas minhas, nem por isso. Exatamente isso. Então as pessoas enxergam muito dessa maneira, muito não legal. pode, né? O ensino, ele só vai abrir porta, ele não fecha porta nenhuma. Ô, Rafa, deixa eu te fazer uma pergunta curiosa. A gente, óbvio, né, tá fora dessa área há bastante tempo, mas a gente respira odontologia por todo lado. E a gente escuta falar disso, eventualmente as pessoas perguntam pra gente. Eu acho que é um tema que vale a pena, que muito dentista quer saber. Cara, você tá envolvidíssimo nessa área de estética há muito tempo, né? De dentística. Enfim, eu acho que, como todas as áreas,
ela passou por vários hypes, né? Hype da faceta feldspática, hype de não sei o quê. Hype no prep. No prep, exatamente. E, cara, a gente tá vendo um movimento aí no Instagram sobre facetas de resina, né? Sim. As pessoas parece que estão... nem vou discutir a base técnica disso, porque eu acho que eu não tenho mais, mas eu tô sentindo um negócio assim, olha, você não precisa pensar em porcelana, vem aqui no meu consultório que eu vou resolver o seu problema horas, né? com resina. Né? E beleza, tá muito claro, eu acho que isso é consenso aqui, por favor me corrija se eu estiver falando besteira. Todos os materiais restauradores têm prós e contras, todos têm as suas indicações, né? Eu acho que a gente não está discutindo indicação técnica aqui e tal. Puta, você é uma baita autoridade, você sabe melhor do que ninguém a evolução técnica das resinas que a indústria química colocou, né? A inteligência que a indústria química colocou em materiais nos últimos 20 anos. Sim. Beleza, isso é claro para todo mundo. Mas, cara... tirando um pouco a parte técnica, só um pouco a parte técnica do lado e olhando um pouco essa coisa mercadológica, né? Essa trend, né? Essa trend aí, como é que você vê isso e como é que você lida com isso com os seus alunos, assim? Como é que você aterriza o cara que tá tentando voar na hype do negócio aí? Fala um pouco o disso, problema cara. é que querem voar muito alto, muito rápido, né? Então, estão preocupados em chegar no último degrau, mas não estão preocupados em ir para o próximo degrau. Então, dá um passo grande e cai de uma só vez. Eu vejo muito isso. Não quer nem pro primeiro. Não quer nem pro primeiro, né? Se quer sair da faixa branca, já ir para marrom preta. Então, esse encurtamento... É curioso, eu sempre falo que o imediatismo que a gente tem hoje, ele não se aplica ao conhecimento. A nossa memória não aprende mais rápido do que antes, né? A nossa cabeça quer respostas mais rápidas, mas a nossa memória não aprende rápido, né? E além disso, né, nós estamos cada vez menos exercitando a nossa memória. E para muitos, né, pesquisadores, o cérebro funciona como um músculo. Se você não estimular... Eu vi um estudo essa semana mostrando... o primeiro estudo... neurológico de pessoas que estavam usando demasiadamente a inteligência artificial. O cara parou de treinar o cérebro e o cara começou a ficar burro, mano. É uma atrofia, né? É uma atrofia, exatamente. Né? Você pega pessoas assim mais velhas, quando param de trabalhar, param de fazer as coisas, param de exercitar o cérebro, eles envelhecem muito mais rápido, a cabeça envelhece muito mais rápido. Então, assim, a gente hoje pega uma conta fácil, a gente pega o celular e faz uma conta fácil. Né? Você decora hoje um número de telefone, se você liga para mim, 981745642. Só sei o número da minha esposa. Você vai repetindo até em casa e chega em casa você já esqueceu 3, 4 números. Mas no passado, 15 anos atrás, você decorava o número do cara e ligava para ele, entendeu? Sim. Então não existe um exercício da memória, então a nossa memória está dependente. Isso, né? O Elon Musk fala que a gente está já no início de uma robotização. Você não sai de casa sem um celular, tá aqui, ó, nós três com o celular aqui do lado. Imagina. Isso não deixa de ser uma robotização, né? Já vai implementar o chip, que já começaram, então é o início de um processo futuro de robotização nossa. Verdade, cara. E a gente vai ficar dependente disso, né? Eu acho que até é uma preocupação com a formação de novos profissionais dentro de uma universidade, de estar dependente da inteligência artificial para as respostas que ele precisar. Não precisa estudar, porque é só perguntar para a IA e ela vai me responder. Mas se você não perguntar, não fizer a pergunta certa, você não vai ter a resposta certa. Sim. Eu estava mostrando agora uma aula no congresso agora que eu fui semana passada e coloquei lá no chat GPT, né, para criar uma imagem da Madre Teresa lutando contra a fome. Ela criou uma imagem da Madre Teresa com a luva de boxe, né, batendo nas criancinhas com fome. Ela estava lutando contra a fome. E aí depois eu fiz uma nova solicitação, falei assim, agora criou a imagem dela mostrando as suas boas ações, né, em combate, né, para acabar com a fome mundial. E aí colocou uma imagem dela, né, do que eu queria. Ou seja, a inteligência não vai te dar todas as respostas, é você que tem que saber fazer a pergunta, né? O tal do prompt. Sim, então exato. ela não está pensando o que você está pensando. Então ela tem milhões de possibilidades, né? Falam que um dos maiores QIs registrados na história é do Einstein, né? Um QI de 240, alguma coisa, se não me engano. E a nova versão do ChatGPT já está num QI de quase 1000. Né? E eles, assim, não vai existir um limite do quanto a inteligência artificial pode pensar.
isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso está acabando com a ideia de aprender algo, de ter as respostas e estar sempre dependente de Acaba com o de interesse, uma máquina, né? Porque fica muito fácil ali ter isso aí, né? algo difícil. Mas respondendo à pergunta do Hugo, curiosamente, Hugo, eu comecei a dar curso de imersão de cerâmica, né? De porcelana. Eu fiz muita imersão de porcelana depois de 2 anos que eu entrei no curso da resina. No meu consultório eu faço resina, faço cerâmica mais ou menos por igual. Mas houve um momento que eu não percebi um feedback dos alunos de aplicabilidade clínica do que eles estavam aprendendo num curso de 3 dias. Né? É um curso muito mais para quem já fazia aperfeiçoar. E começou a vir gente que não fazia. E não vai aprender uma restauração indireta em tão pouco tempo. Uhum. Mas quando eu comecei a dar os cursos de resina, eu vi um feedback muito maior. Né? Porque a gente aprende na faculdade, faz na faculdade. Então, realmente, a maior parte ali estava para aperfeiçoar. E resolvi me dedicar mais ao ensino da resina. Foi daí que veio também a ideia, alguns anos depois, de fazer o livro. E aí o que eu vejo hoje é que as pessoas... É o imediatismo de colocar um caso logo com 1 ano de formado, de falar que é referência e tal. Eu acho que estão usando a rede social, acho não, né? Todo mundo está vendo isso, como uma ferramenta de divulgação muito apelativa por a questão econômica do país e a quantidade de dentistas que a gente tem também. Então, assim, a pessoa está ali, né? Eu acho que muitos, não vou falar que eu entendo, mas eu compreendo porque, às vezes, no desespero, a pessoa está colocando uma faceta sem ter a mínima noção do que está fazendo, mas está lá colocando. Né? O duro é que isso não leva a uma estabilidade a médio e longo prazo. Né? Falar mal de alguém, a gente fala para 10. Falar bem, fala para 1, 2. Então, isso não sustenta, né? Não se sustenta. Infelizmente, essas pessoas vão sofrer muito num curto espaço de tempo. Né? Faz uma coisa ruim, outra, e de repente ela está ali na cidade, todo mundo já conhece que ela faz um procedimento de qualidade bem aquém do que deveria e isso não é o que traz paciente para o consultório, a gente sabe disso. Né? Então, é uma preocupação muito grande o que a gente tem visto na internet. E eu tenho mais uma pergunta. Deixa eu fazer agora. Não é nem o branco, é a qualidade do procedimento. O branco é um detalhe. Cara, bom, a gente falou ali da tua época de mestrado, doutorado, quando você descobriu que você, professor, descobriu não, né? O Ferrarese te empurrou. E agora estamos falando um pouco já do momento atual. Eu queria saber quando você percebeu... Porque assim, cara, você é um cara influente em rede social, você é um cara influente presencialmente nos congressos, em vários países, autor de livro. Mas quando que você percebeu, se teve um momento... Pô, tô estourado, cara, virei referência, agora... As pessoas ouvem o que eu falo. As pessoas ouvem o que eu falo, né? Teve um momento que você falou assim, puta, a chave virou pro meu lado, não tem mais volta agora. Agora eu já tô aqui na... Se eu voltar, a ponte não existe mais. Agora é só, não volta mais, pra né? frente. Uma boa pergunta. Eu acho que alguns marcos dentro da minha carreira foram bem importantes. Eu acho que um deles foi dar uma aula fora do Brasil. Eu acho que foi assim, uma coisa assim, baita. Né, uma baita, aula, né? Em 2012, né? Eu não 2012. falava espanhol. Eu recebi um convite 4 meses antes dessa aula e não falava espanhol e comecei a fazer aula em espanhol 6 da manhã, 6:30 da manhã, 7. Olha só que da hora. Carro e tal. Atenção, pessoas que reclamam que estudar línguas é difícil. Não, E né? atenção, Escutem pessoas o testemunho dessa que pessoa. acham que é fácil, cara. Foi assim, Não é fácil, foi duro. né? Acho que foi duro. Foram 4 meses bem intensos. Você intensos. professor, com dom. Falando o Nasceu idioma. falando espanhol, né? Nasceu dando aula em espanhol. Nasceu dando aula. E assim, eu tive uma facilidade grande de aprender espanhol. O inglês já é uma coisa que me E o cara me travou falou um pouco antes mais. que Né? teve problema com fono, tratou com fono. E foi lá para o espanhol. Foi lá, deu uma aula Que na época hora. na Colômbia e falei, cara, assim, os sonhos e as metas eles vão se construindo ao longo da carreira. Então, eu nunca pensava em nada disso, mas as coisas vão se construindo. Quando você alcança uma coisa, em vez de parar ali e ficar satisfeito com aquilo, você já tem que falar assim, isso é muito, né, o muito que vem massa. agora pela frente? Faz um novo desafio, né? Acho que aquilo te move. Eu acho que esse dia foi um dia bem importante em 2012. Eu comecei a dar aula em 2006. Não? A história da aula foi muito curiosa porque o Marcelo ele me falou, amanhã a gente vai dar aula. Só que eu estava numa festa pós Jogo do Brasil da Copa do Mundo 2006. Nossa. Falei, amanhã já, Marcelão? Ele falou, amanhã. Mas se você não puder, não tem problema. Mas eu não dormi, no outro dia montei a aula e fui lá.
E em 2017 eu recebi o convite, eu acho que do meu... eu sempre me perguntava onde eu quero chegar. Eu falei, no dia que eu for convidado para dar aula na SBOE, né, no Congresso da Sociedade, que era onde eu vi assim, o congresso de mais nível, né, até então naquela época em termos de estética. Quando eu cheguei lá, eu falei, cara, cheguei onde eu nunca imaginaria, nunca na vida, mas estou aqui. E assim, perceber que eu estava numa posição que eu deveria continuar, deveria buscar mais, né? Porque chegar é difícil, mas se manter eu acho que é mais difícil. Mais ainda, né? claro. Quantos professores você vê por aí se mantendo 10, 15 anos nessa vida de viagem, né? Porque na hora que está viajando é tudo lindo quando as pessoas veem na internet você lá na Espanha e tal. Mas ninguém sabe o perrengue que é perder voo, conexão atrasada, dormir no aeroporto, cara. Deixar a família. Essa parte ruim, madrugadas e madrugadas infinitas. Pergunta o Vitor, a quem viaja muito, a vida é dura. Acha que você está passeando. Né? Acho que está passeando, mas o trabalho lá é duro. Né? Já tive épocas que eu fiz 10 dias de curso seguido, 3 turmas, um dia atrás do outro. Então, o SBO acho que foi o maior marco da pergunta que o Hugo fez. Eu cheguei, né? Cheguei, não imaginava. Que da hora. E corri para manter aquilo. E aí veio a história do inglês, né? Depois que o espanhol veio, e aí foi, agora falta inglês. Em inglês tive dificuldade. O que eu fiz? Fui morar fora quando dava. Fui em janeiro passar um mês em Londres. Sabe o que é um mês em Londres em janeiro, né? Frio da caramba. E chuva, né? Pra quem surfava na Ponta Verde. 4 horas da tarde já escurecia, Nossa. Amanhecia 8h30 da manhã, você ficava meio que depressivo. Mas fui lá. Você não era pai ainda? Não era pai ainda. Fui com minha esposa na época. Depois a gente foi e aí, novamente. Vocês fizeram curso de inglês? Fizemos curso de inglês. Depois, na outra época, fui de novo por um mês. Depois fui de novo para Atlanta. Tudo para empurrar o inglês. Tudo para empurrar o inglês. Juntava tudo para empurrar o inglês. Jornada, passar um mês né, fora era duro, cara, porque deixar de trabalhar tudo mais. Caro, né, meu? Caro, a logística chata. Caro. Apesar de sem filho já é mais fácil, mas não mas era necessário, entendeu? Por conta de final de ano, de ser mais fácil. Por conta de consultório. Essa foi a ideia, né? Só que você ia numa época super horrível. ruim de Londres, né? Exatamente. Depois a gente até voltou em junho, porque tinha que voltar lá para passar mais um mês. Cara, mas foi isso. E nessa época você não era pai ainda? Nessa época eu não era pai, né? Minha filha está em 25, minha filha vai fazer 2 anos esse ano. Não era pai, e aí depois você vai... É mais uma coisa para gestionar e você não quer viajar, você quer voltar. E aí o jogo muda, né? Aí o jogo muda. Aí a faca vai mais funda ali no coração de ficar fora. Mas é necessário, né? A gente vai jogando. Eu sempre falo que a gente tem que ter ovos, né, em diferentes cestas, né? Se você tá só preso a um negócio, quando aquele negócio naquela época não tá bom, você não consegue dar mais atenção para outro. Então, você tem que ter mais de um negócio, né? Eu sei que é difícil como clínico, mas tem que buscar alguma coisa para quando ali estiver ruim, ir para outro e tal. É duro, cara, né? Mas eu acho que esse binômio, você está falando de um aspecto econômico, né? Pô, são 2 negócios diferentes. O negócio da clínica Rafael Calisto e do curso, né? E do professor Rafael Calisto. Exatamente. Né? Mas eles são muito complementares, né, cara? São complementares. E eles se fortalecem o tempo todo. Eu acho e assim, só para hoje a rede social ela consegue expor o professor de uma forma muito mais rápida, né? Porque na época que não tinha rede social, você conhecia só os caras que iam para congresso. Né? Hoje na internet você vê gente boa, gente ruim lá. Inclusive, isso é até uma coisa bem triste de ver bons professores que não têm inserção em redes sociais e acabam não ficando conhecidos por uma nova geração. Vou dar um exemplo aqui, né? Clássico do professor Sidney Quina. Para mim, uma das maiores referências em restauração cerâmica que nós temos. Ele não tem uma inserção no Instagram. Ele não gosta, eu respeito e ele está certo no fundo, né? Ele vive a vida dele, ele não precisa do Instagram. Mas o triste é muitas pessoas não o conhecerem, né? E não irão conhecer, né? E não irão conhecê-lo, né? E não irão conhecê-lo. Então, um modelo muito corajoso para os dias de hoje, né? Mas ele já tem um nome, já tem uma estabilidade muito grande. No começo você ia para um congresso para ver o cara. Nossa senhora. Hoje você olha só, eu não critico a nenhum tipo de divulgação de trabalho por Instagram, né? Muitas vezes eu vejo pessoas falando assim, esse cara está fazendo muita postagem por Instagram, é porque ele tem muito tempo, se ele tem muito tempo ele não tem paciente, né? Você não escuta muito isso? Está fazendo muita postagem é porque não tem paciente. Mas olha só, na época, vamos colocar bem no passado aí,
para fazer algum tipo de publicidade, você tinha que dispensar um tempo da sua vida para gastar energia naquela publicidade. Então as publicidades eram diferentes, né? Hoje o Instagram são as páginas amarelas do passado, Sim. só que de uma forma diferente. Então eu não Com vejo algoritmo. com algoritmo. Eu não vejo a pessoa O que canal divulga, mudou, mas né? sempre existiu. Exatamente, só mudou a forma de divulgação, forma de divulgação. o alcance. Agora, a forma que eu falo em termos de plataforma, né, de Instagram. Agora, a maneira com que você se porta para fazer essa propaganda, aí sim que a gente vê coisas boas e coisas ruins. Então, a gente vê coisas patéticas, dancinhas e Mas tal. nas páginas que não dá. amarelas também tinha. As páginas amarelas também Se tinham. você olhar a propaganda dos anos 90, é a mesma tinha coisa. patética também. Tem a coisa Tinha. patética também. No jornal, tá? na revista. É muito curioso, porque se você for pegar o que a gente sobe no Instagram de fotos, só que a gente gosta, certo? Claro. Mas há 20 anos atrás, o que a gente colocava de porta-retrato em casa? O que gostava ou o que não gostava? Só o que Exato, gosta. claro, só de lógico. momentos bons, só de momentos alegres. É a mesma coisa. O comportamento humano não mudou. O comportamento humano não mudou. Exato. Né? O comportamento humano mudou. Só a gente tem ferramentas. A gente Canais está diferentes, né? conhecendo mais gente séria, conhecendo mais gente que faz coisas patéticas. A gente só está tendo acesso às pessoas que provavelmente já faziam coisas absurdas ou muito boas no passado, mas hoje a gente toma conhecimento disso, né? Então eu vejo muito dessa maneira aí. Não, só concluindo o raciocínio, eu acho que o Instagram deve ser usado sim como uma nova plataforma de divulgação, mas de uma maneira séria, de uma maneira com postura, com ética, etc. E não vendo o que a gente vê em muitos, não são todos, né? A gente vê muitas pessoas Muita fazendo coisa um trabalho boa também, bom né? no Tem Instagram, que elogiar. né? Não pode só colocar o dedo e criticar, porque quando a gente coloca o dedo e sempre tenta achar algum defeito onde a gente vê, a gente é um mecanismo de defesa nosso, né? Para a gente não assumir que a culpa é nossa, a gente busca um problema. Mas Busca sempre um tem o culpado, né? né? Mas ele é tal. Mas o pai dele é dentista. Mas ele teve facilidade porque conseguiu. Sempre tem o a mais, né? Rafa, Isso é pra se igual defender. quando o cara perde uma partida de tênis. Sempre tem a culpa em alguém. Sempre tem a viu? culpa em Joga alguém. até- Nunca é a culpa do cara. Nunca é a culpa claro. dele. Mas esse É a dia, né? culpa Eu acho que essa tava isenção de bem, culpa não- é o que faz com que as pessoas travem e não busquem A culpa é minha, eu coloco onde eu se quero. modelar a uma nova realidade. É isso aí. Até pra mim que peguei essa Cara, transição, é é difícil, muito- né? Eu não gosto de Instagram. Eu odeio. Eu não gosto. Que engraçado. Juro, não gosto, mas faço Mas porque precisa, é necessário. né? Eu preciso. Claro. Não, eu preciso. Ô, Rafa, deixa eu fazer uma pergunta pra você, cara, que me ocorreu aqui. Talvez a tua área de atuação seja uma área que tenha um dos maiores poderes de transformação na odontologia, né? E ela é muito gratificante por isso. Diferente da radiologia, que é uma área que, infelizmente, né, no ensino de graduação, a gente passa debaixo da linha do radar, né? Hoje a gente está vendo algumas iniciativas legais aí de alunos de graduação tendo bons conteúdos. Alguns cursos de odontologia estão entregando bons conteúdos de radiologia na graduação, mas a maioria não, infelizmente. Entretanto, cara, a dentística, ela é a primeira disciplina aonde o acadêmico se sente dentista. Descobre a odontologia. Exatamente. Ele é capaz de reconstruir Modele, anatomicamente um segundo dente. ano de faculdade. Exato. Eu até acho que Pré-clínico, isso né? que o Hugo falou, a maior parte de quem faz odonto tá pensando na dentística. A dentística é o Se clínico você geral. Se você pegar 100% dos clínicos gerais recém-formados, se faz cirurgia? Não. Se faz endo? Não. Orto? Não. Mas dentística todo mundo faz. É um negócio que o cara não tem medo. É o clínico geral. Não tem É a primeira especialidade que o cara Exatamente. né, conhece ali. E, cara, do lado da técnica, quando você fala de transformação estética, você está mexendo com outras coisas além de dente. Você está mexendo com autoimagem, você está mexendo com autoestima. Expectativa. Claro que quando você vai estudar isso a fundo, amigo, você aprende lá análise do sorriso, mas tem algumas... A parte humana é diferente ali. Exato, esse é meu ponto, né? Cara, tem um conhecimento acessório aí que normalmente o curso de graduação não dá, né? Talvez, óbvio que você viu isso depois, mas no curso de graduação dá muito pouco, que são questões humanas, vamos chamar genericamente, né? Até psicológicas, que está ligado às ciências humanas, que envolvem ali a autoimagem e o senso estético do paciente. Né? Completamente, assim, sem ser muito filosófico. Padrão de beleza. Cara, o que é bonito pra você? Ó, pra mim, bonito
cor da pia. É. Para mim, bonito é o A2. Tudo bem. Então, assim, até o conceito de beleza Que para bom, cada né? um. Que bom que existe a ortodontia uma... lida muito com isso, né? Muito. Os padrões de beleza em relação às questões raciais, por exemplo. O que é bonito para uma determinada cultura. Para um determinado padrão facial e racial. Mas, enfim. A minha pergunta é a seguinte, cara. Nessa tua jornada aí, né? Acadêmica, clínica. Que dia que você percebeu isso, né? E aonde você foi buscar esse conhecimento não técnico da odontologia pura para falar assim, excelente pergunta. Deixa eu entender melhor qual o meu papel. E quem que é essa pessoa que tem esse dente que está me pedindo para tratar? Psicologia humana. Psicologia humana pura, né? Aplicada à estética. Não, a pergunta é excelente, né? Cirurgia plástica vive isso pra caramba, só né? pegando o gancho do... cirurgia plástica vive muito isso, né? Mas a odontologia estética total também. Total. Se for pegar aí em custos, né, de uma cirurgia plástica, uma cirurgia de silicone, muitos tratamentos estéticos de 8, 10 facetas de porcelana são mais caros, muito mais caros, né? Sim. Do que isso, né? Mas olha, às vezes a responsabilidade, não dizendo que o nosso trabalho não existe responsabilidade, mas a gente está falando às vezes de um risco de vida, de uma cirurgia com anestesia geral e tal, tudo isso aí. Mas olha que curioso essa questão da dentística, né? Quando eu fui fazer isso em São Paulo, eu comentei com um dos professores e com colegas, todos falaram assim, mas o que você vai fazer? Especialização em dentística. Dentística todo mundo faz. Eu escutei muito isso. E eu respondi, eu quero fazer uma dentística diferente, é o que eu gosto. Vamos lá. E fui. Mas essa questão, sem ser filosófico, a gente pode mudar a vida de um paciente. Sem dúvida. Tá? Porque a autoestima vão levar outras coisas. Então, eu percebi que alguns pacientes que a gente fazia trabalho estético se vestiam melhores, chegavam lá com humor melhor, né, nas consultas de manutenção. Eu acho que a gente não tem, né? Eu acho que só quem faz algum procedimento estético de algo que incomoda muito, que pode ter uma noção do que aquilo pode transformar na vida. Lógico que algumas pessoas não se incomodam com a parte estética, outros sim. Então, respondendo à pergunta, é difícil saber exatamente um ponto, mas você vai ao longo do tempo entendendo um pouquinho mais a necessidade do paciente, não só aquela questão mecânica de fazer uma resina bonita. E que dia acendeu essa luz no teu painel? Nem todo mundo quer uma resina bonita. Às vezes o cara tem um diastema e quer fechar. Ou quer manter aberto. Ou quer manter aberto. É a marca registrada dele. Né? Mas eu acho que eu percebi isso depois aí de uns 10 anos de profissão, que eu comecei a realmente perceber a quantidade de pessoas que eu consegui impactar, ou que nós, né, como dentistas da parte estética, conseguimos impactar. Eu acho que isso vem muito... 10 anos, eu considero 10 anos um marco muito importante dentro da profissão, dentro do clínico. Né? Muita gente fala, só depois de 10 anos, só depois de 10 anos. 10 anos muda a forma. Eu acho que a partir dos 10 anos você começa a perceber muita coisa de comunicação com o paciente, de escutá-lo mais. Dá uma virada de chave. De ter uma estabilidade no consultório de paciente, de voltar. Então, o cara às vezes investe uma grana super alta e 3, 4, 5 anos não vem aquele retorno e aí se frustra e quer ir para outro caminho, busca outra especialidade. Eu acho que a partir de uns 10... até outra profissão, né? Muito eu acho que depois da quantidade de pacientes, eu acho que isso depende muito do tempo clínico. Você passou vários anos, tantos pacientes já passaram aqui e você vê que eles retornam felizes, né? E muitos falam, doutor, depois que eu fiz isso aqui, assim, minha vida hoje sou muito mais... E a importância disso que vocês estão falando, tem aquele quadro de televisão que ficou super famoso, que era a transformação, né, da pessoa. E, cara, todos falavam que o que mais gostou era o dente, a transformação no dente. Então fazia lá cabelo, maquiagem, roupa, tudo. Amigo, e o cara era o dente. É perene, né? E aquela outra fase... O cara pode tomar banho que o dente continua lá, né? Exatamente, né? Muito daqueles antes e depois era a maquiagem, era aquele momento. Mas daquele antes e depois, o que ele herdou, né, desses programas depois? E vocês falaram de cirurgia plástica, tem aquela frase também super famosa do Papa da cirurgia plástica, que é o Yves Tanguy, que, cara... Não faço plástica sem dente, cara que não tiver o dente bem arrumado. Porque exatamente. Vai dar um efeito no trabalho dele. Fazer um procedimento num cara que tá com um sorriso legal, né? E a exatamente. pessoa não
Demora para. Ela não enxerga isso antes, ela só enxerga isso. Ela só enxerga isso depois. Essa valorização. Eu acho que a gente peca muito na faculdade, pós-faculdade, com comunicação, né? Eu acho que isso deveria ser pelo menos explorado um pouco em faculdade, comunicação. A comunicação com o paciente, gestão e comunicação são coisas muito mais importantes no último ano de faculdade do que, sem tirar a importância, mas, por exemplo, uma odontologia legal. É importante você ter uma noção. Mas eu acho que tem outras coisas que são mais prioridade do que a odontologia legal. Foi uma disciplina optativa na minha época. Mas eu não tive nenhuma disciplina optativa de uma gestão de consultório. Pô, todo mundo vai ali se soltar no mercado para onde eu vou. Tem gente que até hoje não sabe fazer conta. Cara, e todo dentista tem que comprar, tem que controlar pessoas. Tem que vender. Sim. Consultório empresa, né, cara? E tem que ter a área técnica ali, muitos né? não sabem onde estão gastando. Sabe quantos % corresponde ao nosso gasto mensal em material odontológico? O nosso, para manter um consultório, entre todos os custos de funcionário, aluguel de espaço, energia, etc., 7, 8%, né, do nosso gasto mensal é material odontológico. Ou seja, é pouco, é muito pouco. Né? E aí, às vezes, a pessoa quer economizar numa seringa de resina que às vezes corresponde a 1, 2% do custo dele mensal. E que vai dar um resultado. E que vai dar um resultado absurdo. melhor, vai evitar a repetição. Eu sempre falo que quando você vai repreparar, remoldar, todo no consultório é ruim. O receber é bom. Nossa, o receber é bom. O receber é bom. Mas a repetição, outros... né, é a maior perda de tempo e dinheiro. Então, fazendo conta de legal, boteco, o cara puta, que... Né, no meu consultório tem um rei também muito bom, né? Que é a Renata, né? Que é a minha esposa também. No meu consultório tem 2 reis que são bons. O receber e a Renata, né? Que é a minha esposa. Mas as pessoas não têm noção do prejuízo que é uma repetição de um trabalho. Cara, eu vou mudar o assunto, vou dar um cavalo de pau aqui. A gente tá chegando no final, mas antes de ir pro quadro final... Você falou da Renata, você falou da tua filha. Fala um pouquinho da tua vida pessoal. O que você faz, além de trabalhar pra caramba, viajar... A trabalho pra caramba. Como que é o Rafael no dia a dia? Você sabe que eu conheci minha esposa, esposo, né? Amigo. A minha esposa também é do Nordeste, né? E nós nos conhecemos aqui em Ribeirão. Por acaso, ela foi me pedir um estágio. E eu não dava estágio para ninguém. Olha porque eu nunca gostei de alguém ali do lado. Às vezes eu sentia que o paciente poderia estar incomodado com alguém. Só que ela me escreveu na época no Facebook com uma história muito parecida com a minha, né? Eu me sensibilizei e abri espaço para ela. Nós conversamos e tal, e ela foi no primeiro dia do estágio. E ela bateu o carro nesse dia e eu insisti para dar uma carona para ela não pegar um táxi. Ela recusou assim muito. E eu perguntei, você mora em que bairro, né? Ela falou, não, moro em Nova Aliança. Você estava na gentileza ou você estava na maldade? Não, eu estava na gentileza ainda. Eu estava na gentileza ainda. Fale a verdade, Renata. Ainda na gentileza, ainda no ambiente profissional. Mas ela não querer, tudo foi te despertando... Eu insisti, ela falou que morava num bairro, eu falei, não, eu moro nesse bairro, não tem mais para onde negar, te dou uma carona, era uma gentileza, com certeza, de verdade. Só que quando eu deixei ela em casa, ela morava em frente à minha casa. Eu também casei com a vizinha, cara. Cara, em frente, entendeu? E aí nós fomos nos conhecendo melhor, ela não queria confundir, né, relação profissional com pessoal, mas depois de um tempo a gente ficou junto, nós ficamos juntos, né, isso aí em 2013, né, abril de 2012, nós começamos essa relação, completamos 10 anos de casado esse ano, e a gente tem uma pequena agora de 2 anos, né? A nossa vida pessoal, assim, a gente é muito a gente aqui em Ribeirão, né? Como nós não temos uma rede tão grande de amigos e família aqui, a gente fica muito junto, viajamos juntos, fazemos tudo trabalhamos juntos, né? Muitas pessoas, legal. Cara, deve ser muito entediante você trabalhar com sua mulher, chegar em casa, ver sua mulher de novo. Cara, eu adoro, né? Agora ela tá mais em casa, indo só um período por causa da pequena. E cadê a Renata aqui? Não tá no consultório, assim, tipo, sabe? A gente leva a vida bem unido nessa. Parabéns. Ela é dentista também, né? Ela queria me acompanhar nas viagens para fora. Quando eu comecei a ir para a Espanha em 2013, ela também quero ir. Eu falei, tem que ir, mas me ajude em alguma coisa. Vamos trabalhar aqui, vamos para a prática do curso. Mas eu não falo espanhol. Aprende. Ela foi aprender o espanhol e ela vai e fica com o professor assistente lá no curso fora, cara. Né? Muito bom. Então essa é a nossa vida aqui. Cara, a gente adora ficar em casa. Tua história foi toda modelando, aparecendo, vamos e pegando muito tal. Legal, cara. É o que eu falo, não dá para você traçar, quero ser um professor e dar aula fora. A vida vai te modelar, mas você vai ter que ajudar isso aí também.
Fiz minha faculdade inteira, nunca imaginei que fosse para a área de radiologia. É tudo... Mas quando você chegou, não veio outras coisas a vai mais, aparecendo né? e você vai tem que ir aparecendo, aproveitando. né? Vai aparecendo. Que legal, São Rafa. escolhas, né? São escolhas. As pessoas acham que eu trabalho muito menos do que as pessoas acham que eu trabalho. Que legal, cara, Né? que legal. Eu tenho meu tempo de lazer. Quando a gente viaja, lazer. Determinada hora da noite, nada de celular, WhatsApp, nada disso. Fim de semana desconectado. Mas teve um tempo que era de domingo a domingo. Então, são escolhas, né? Em Araraquara, enquanto o cara que morava comigo, que era mais novo, estava no churrasco, eu estava trancado no quarto fazendo Montando aula aula. domingo à noite, assistindo o Faustão na época. Não? Legal, Então, assim, legal, cara. existe um Bacana, período cara. do sacrifício. Todos nós tivemos o período de sacrifício, Não, às vezes do medo, né? Do medo. Viu esses dias uma cena, né? Falando que a filha querendo ir para Marte, né? E o pai falava, pô, mas puta trabalho para ir para Marte e tal. E se você chegar lá e não tiver nada? Ela virou assim para ele e falou assim, e se eu chegar lá e tiver tudo? Ou seja, se legal. você já quer fazer uma coisa achando que não vai dar certo, não comece. Não faça. Tem que começar uma coisa colocando energia para que dê certo. E se não der certo, às vezes aquilo é só uma barreira no caminho que você está traçando para que dê certo. Então as pessoas se frustram muito rápido hoje, não estão preparadas para a frustração. Eu acho que isso acontece bastante nessa atual sociedade. E essa é a minha vida aqui, né? Rafa, que bacana, cara. Dá pra ficar conversando com você Dá, aqui né? a manhã inteira. Boa, né? Tá olhando nós aqui vamos já. combinar aquele surf na lagoa Vamos ainda. combinar aquele surf na lagoa O Gal aqui. vai estar junto também. Mas, infelizmente... Temos hora. Temos hora, Hora, tudo. Todo mundo tem hora. mas foi um bate-papo maravilhoso. Cara, nós vamos entrar agora pro nosso quadro final. O raio-x Bate-bola. Raio-x final. Bate-bola, jogo rápido. É. Raio-x final, a gente faz uma pergunta daquilo que foi o momento mais difícil da tua vida. Né? Algo que você fala assim, cara, o momento mais extremo, mais difícil. Seja no Vida- campo pessoal ou profissional. E o que você aprendeu com aquilo, né? 12 de fevereiro de 2004 foi um dia mais difícil da minha vida. Porque foi o dia que eu 12 cheguei. de fevereiro de 2005, perdão. Foi o dia que eu cheguei em Araraquara. O dia que eu cheguei lá foi o dia mais difícil da minha vida, porque eu larguei tudo, né? Eu saí da minha zona de conforto, saí da minha casa, da comidinha da mamãe, do carro que eu tinha do meu pai, que eu podia ir para todo lado. Do surf, Do surf. na- Do surf, da Da- praia, da família, dos meus irmãos, dos meus amigos de faculdade. E caí de paraquedas lá assim, Araraquara, no final de semana, é uma cidade muito vazia, porque é uma cidade de estudante, então era bem depressivo. Então foi um momento que foi um momento mais difícil da minha vida, com certeza. Eu tive que trabalhar muita cabeça para repensar, né? O dinheiro era contado, não tinha carro, não tinha apoio de ninguém, não tinha na época FaceTime para ficar conversando, matando saudade, era MSN, então foi um momento difícil. Chegava no final de semana, Mas aquilo, nada cara, pra fazer. Nada pra fazer. Ninguém e tal. chamava pra nada. Ninguém chamava pra nada. Né? Tinha uns amigos que estavam na mesma situação e aí a gente se uniu bastante. Então, assim, isso também foi um aprendizado, né? Eu tenho pessoas que você considera irmãos, né? Porque a gente ali vivia como irmão no final de semana, um ajudava o outro a ter vida. Esse foi o dia mais difícil, né? Mas, assim, valeu a pena cada sofrimento daquela época, valeu com certeza a pena, porque aquele ambiente de Araraquara foi um ambiente que mais mudou a minha vida profissional e pessoal também. Foi crucial para Nesse crucial, dia né? Foi transformar Vivia, o que você né? é hoje. nesse dia foi o negócio que mais te ameaçou, mas ele também te proporcionou tudo isso. Mas eu nunca tive nenhuma recaída para voltar. Quero voltar. Nunca teve dúvida que você estava no caminho nunca certo. passou na minha e cabeça isso. isso. É muito louco, Nunca. porque você não imagina. Porque se vai você coloca acontecer, isso na né? sua cabeça, ela começa a trabalhar essa opção. Isso te atrapalha o foco onde você quer. E, cara, a gente tem que dar crédito aqui, nesse momento também, para a Unesp de Araraquara. Com certeza. A baita escola. Marcelão, você sabe que você tá aqui, ó. Você foi o cara de que professores. mudou minha Pô, vida. escola Temos que. grandes amigos lá. Grandes né? amigos Ajudaram lá, a eu gente, fiz o expediente Elton com orto também, lá. com certeza. Cara, que escola. Roberto Barbeiro, que Muito. deu aula de Todo cirurgia, mundo, muito. Barbeiro. Rogerinho. Margonar. Margonal, uma escola Caco. que tá completando 100 anos agora, né? E assim, mas tem uma cultura. Cara, eu sou suspeito pra falar. A gente é interiorano, né, cara? E Araraquara É um ambiente. preserva essa coisa
calorosa, acolhedora do interior, que você vê, com tudo, você está falando que o dia que você caiu lá, né, foi o dia mais ameaçador da tua vida, mas esse ambiente, lógico, com a tua determinação, sim, com a sua vontade ajuda, de vencer, né? o que você estava se propondo, mas o ambiente também te acolheu. Acolheu, né? Muito legal isso. Com certeza, isso ajudou bastante, né? Eu tive muitas pessoas que me aconselharam, na época eu era muito jovem, 24 anos, e aquilo foi marcante. Esses 2 primeiros anos em Araraquara foram bem marcantes. Que legal, cara, bacana. E como você falou, um ambiente modela, então... Modela, cara. Modela, né? Tá cercado de pessoas boas é o que te faz evoluir como profissional. Então, uma coisa que o professor Garófalo, né, o Zé Carlos Garófalo lá de São Paulo fala: escolha as suas referências, escolha corretamente os seus ídolos. Claro. Né? E as pessoas não estão escolhendo as suas referências corretamente hoje. As pessoas, eu falo de forma geral, a gente vê muito isso. Então, quando a gente vê um professor sério, cara com postura e tal, num congresso, assim, quero ser... Quero ser igual esse cara. Quero ser igual esse cara. Não igual a ele não, mas eu quero que esse cara seja um espelho para mim. Eu nunca quis ser igual a ninguém, né? Eu sempre tive espelhos. Ao longo dos anos, esses espelhos foram mudando, né? A pessoa que mais me espelha hoje em termos de postura profissional é o Newton Fall. E eu tive agora no congresso dele, agora há pouco tempo. Você foi dar aula lá, Foi né? dar aula lá no congresso dele. Cara, assim, o cara é o cara, entendeu? Ele é o cara, ele é respeitado onde ele passa. E o respeito que as pessoas têm por ele é uma coisa absurda. Você olha, você vibra por ele. Que legal. Assim, cara, eu queria ter um respeito como esse cara tem. Não quero ser igual a ele, nunca vou ser igual a ele, ninguém vai ser igual a ninguém, mas os espelhos são legais, né? A forma de influência direta ou indireta, eu acho que isso é muito legal. Então, o conselho que eu dou para pessoas que estão escutando a gente, principalmente os mais novos, de uma nova geração, né? Eu estou com 45, esse ano eu faço 45 anos, e já me considero numa geração à frente de uma ou duas, né? Vamos colocar aqui 10 anos cada geração. Se espelhe em pessoas boas, né? Não se espelhe necessariamente em quem é mais conhecido no Instagram. Às vezes, né, profissionalmente, ele não é o melhor. Ele tem alguma coisa boa. Pegue o que ele tem de bom, né? A comunicação, né? Muitas vezes a forma com que ele trabalha não te agrada. Mas se ele está ali e tem sucesso no Instagram, alguma coisa ele tem melhor do que você. O cara que tem muito seguidor no Instagram, ele pode ser um cara patético. Mas alguma coisa ele tem melhor do que você, e você tem que tomar o que ele tem de bom e não criticar o que ele tem de ruim. Eu acho que isso é o que... Saber pensar o bom de cada um. Sim. E não falar assim, o cara tem tantos seguidores, mas o cara é um dentista ruim. O cara é uma pessoa ruim. Esquece isso é só energia desperdiçada. É mais fácil fazer isso, né? É muito mais fácil, né? Olhar pro outro porque lado. A gente se isenta da culpa. Sim, claro. É do ser humano isso. Então você pegar o que aquele cara tem de melhor, enxergue o lado bom. Se ele conquistou alguma coisa do jeito dele, alguma coisa ele tem de bom que você não tem, e vá pensando, como o Hugo falou, pensa o bom de cada um. Cara, que legal. Jogo para você. Que papo massa. Vai da história, Calixto. Parabéns, cara. Obrigado. Né? Sempre show que de a gente bola. se encontra, é muito legal conversar com você. Show de bola. E eu queria assim, só deixar, eu não sou de ficar divulgando nada, mas quem quiser fazer qualquer pergunta, conselhos, né, sobre carreira, sobre curso, muitas pessoas me mandam mensagem por Instagram. Tá? É Rafael Calixto _RC. Eu respondo 100% das mensagens do Instagram, tá? 100% de conselhos que muitas pessoas eu me sinto honrado de poder ser um profissional que está dando conselho para alguém. Eu acho que isso reflete muito, né, o nosso trabalho. Eu falo assim, cara, eu estou no caminho certo. Legal mesmo. Você está transformando a odontologia, é isso. Muito bom. Vocês também. É a nossa bandeira. Maravilha. Muito Parabéns, bom. Calixto. Cara, obrigado. Tá? O papo com vocês demais, foi maravilhoso. Cara. Vocês são dois caras que eu admiro bastante, vocês sabem disso. A gestão e a construção que vocês, a energia que vocês colocaram aqui na DVI, o que ela é hoje é o espelho do trabalho que vocês começaram, sei lá quanto tempo atrás. E ainda tem muita coisa pela frente. Eu tenho certeza que vocês não param nunca. E é assim, é esse mesmo. Tá? Um prazer estar aqui. Obrigado. Vocês são... Valeu mesmo, cara. Obrigado. Valeu, Rafa. Obrigado, viu? Show de bola. Obrigado, gente. Obrigado.